por aqui com outras notícias agora, porque olha só, o senador eleito, Esperidião Amin, confirmou o interesse em concorrer à presidência do Senado. E nosso comentarista de política, Altair Magnin, ele já está aqui no estúdio para comentar um pouco mais a respeito desse assunto. Bom dia, Altair. Bom dia, Rogério. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Agora, o senador já é um político bastante experiente e muito conhecido na casa, né? Será que ele consegue força política lá dentro, essa experiência dele toda para conseguir a presença? É um fator positivo nesse. Muito importante, né? Até porque o Esperidião Amin, ele já está se articulando dentro da base. Teve na quarta-feira uma reunião de um bloco que vai ser formado, né? Os partidos vão se organizando também no Senado. Os senadores eleitos do PP, mais do PTB e do PRB, são 6 do PP, 3 do PTB e 1 do PRB, vão formar um bloco. E aí, nessa reunião, o Esperidião Amin oficializou para esses pares que tem o desejo, a intenção de construir uma candidatura ao Senado. É claro que nesse primeiro momento ele não confirma a candidatura, não oficializa, mas ele pela primeira vez falou oficialmente na intenção de concorrer à presidência da Casa. O Esperidião Amin concorreu à presidência da Câmara dos Deputados, lembrando que ele ainda completa aí o seu mandato como deputado federal. Concorreu à presidência da Câmara no ano de 2016, acabou ficando... Foi aquela eleição para substituir o Eduardo Cunha, quando o Cunha foi cassado. E lá naquela oportunidade, ele ficou em 5º lugar. No segundo turno, o Rodrigo Maia acabou vencendo o Rogério Rosso, e aí depois, em 2017, o Rodrigo Maia, mais uma vez, foi eleito à presidência do Senado, da Câmara dos Deputados, aí sim, para o atual mandato. Então, o Amin está se articulando, ele... Nos bastidores, conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, em entrevista que concedeu e está publicada na edição de hoje do Notícias do Dia, ele falou que não é interessante que exista um candidato do governo, né? Ele não quer trazer para si esse rótulo de candidato do governo. Questionei ainda se o Renan Calheiros, senador do MDB de Alagoas, seria o adversário a ser batido. Ele disse que é muito cedo para qualquer tipo de especulação, até porque no Senado tem uma tradição de que a maior bancada faz geralmente o presidente. Mas o Amin disse o seguinte: olha, a tradição também dizia que o candidato com maior tempo de televisão acabava vencendo as eleições. Então é um momento também de ruptura que pode trazer reflexos nessas disputas, na composição. Então teremos, a princípio, um catarinense disputando a presidência do Senado, com a possibilidade. É verdade. Agora, Altair, o governador eleito Carlos Moisés da Silva, ele está participando aí de várias reuniões ali em Brasília. Como é que você vê essas reuniões, o interesse? Inclusive, ele esteve reunido agora com o ministro indicado aí da Economia, Paulo Guedes, a respeito, para trazer o que... Essa aproximação, esse contato é muito importante nesse momento de transição, né? Com certeza. A reunião com o Paulo Guedes foi ontem, né, lá em Brasília, acompanhado também de outras lideranças catarinenses. O próprio atual secretário da Fazenda, Paulo Eli, esteve junto em Brasília, apresentando aí alguns detalhes sobre as finanças catarinenses. O governador Carlos Moisés, ele reforçou a importância e a necessidade do Pacto Federativo, que é aquela distribuição dos recursos da União entre estados e municípios, e também defendeu uma redução da carga tributária para acelerar um pouquinho mais a indústria, aqui em Santa Catarina, principalmente a agroindústria aí da região oeste de Santa Catarina. Na quarta-feira, o Moisés participou de uma reunião política, inclusive sentou ao lado do Jair Bolsonaro, numa reunião do PSL, em que os representantes, os eleitos, os deputados, os senadores, acabaram reclamando um pouco da dificuldade do contato, da interlocução com a equipe de transição do Bolsonaro. Então, ficou acertado que vai também ser estreitada aí essa relação dos eleitos. Isso é importante para Santa Catarina, para ter um pouco mais de acesso a essa equipe de transição do Bolsonaro, participar também de alguma forma e trazer aí as necessidades e as demandas catarinenses ao governo federal.